Bom, olá pessoal, eu vou fazer essa aula aqui, esse vídeo em 3 momentos. Primeiramente eu quero explicar para vocês o que é a lei do cosseno, como que você monta essa fórmula dependendo da tua necessidade, porque ela tem 3 visões, tá? Então é fundamental entender o uso da fórmula e a montagem dessa fórmula. Depois, eu preciso falar um pouquinho dos cossenos dos ângulos obtusos no triângulo, né? Que no ensino médio a gente tem uma explicação ali no círculo trigonométrico, onde a coisa realmente faz sentido. Eu vou dar um toquezinho ali, uma explicação ali. E depois vou resolver 3 questões. 2 da UERJ, uma da prova específica e uma da prova do exame de qualificação. E uma questão do Enem. Tá, em que eu vou utilizar a lei do cosseno, são questões diretas aí no uso desse conceito aí, desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Bom, trocar a tela aqui e vou compartilhando aqui o meu espaço com um triângulo cinza, um triângulo qualquer, não necessariamente aquele ângulo lá em cima é 90 graus, tá? Então um triângulo qualquer e tá escrito aí a lei dos senos. Bom, aí um triângulo ABC, ok? De vértices A, B e C ali, e de lados também ABC. A gente sabe que o lado ele é oposto ao vértice que a gente está falando, né? Vértice, ó, a gente usa letras maiúsculas e lado letras minúsculas. E tem aí os ângulos correspondentes a esses vértices, né? O ângulo verde alfa, o beta laranja e o teta rosa lá no C, lá em cima. Beleza, então olha só. Eu quero ver a fórmula direcionada ao A, ou seja, eu vou usar o alfa na fórmula. Vamos dizer que eu tenha esse ângulo alfa, seja o único ângulo que eu tenha na figura, no meu triângulo. Então, eu vou ter que usar a fórmula, o cosseno que eu vou usar na fórmula vai ser o cosseno do alfa. Se eu for usar o cosseno do alfa, como a setinha aí está apontando, eu vou ter que usar o A abrindo a minha fórmula. No primeiro membro da fórmula ali, da equação, eu vou começar com A ao quadrado. Então a fórmula vai ser montada dessa maneira aí, ó. A ao quadrado, que está de frente para o alfa lá, que eu vou usar lá no final da fórmula, tá vendo? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os outros dois lados, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do alfa. É assim que você monta a fórmula da lei de cosseno, é assim que você lembra dela, tá? E aí eu estou mostrando, primeiramente, um caso em que eu estou usando o ângulo alfa. Tá, e se eu não tiver o ângulo alfa no meu problema, tiver, por exemplo, o ângulo beta. Aí eu pintei ele ali, o Bzinho ali, oposto, de laranja. Então, ó, vou botar uma seta ali pro beta. Então, se eu usar o ângulo beta, eu vou ter que ter o B abrindo a minha fórmula, tá? No primeiro membro da equação, para ter o beta, o cosseno do beta lá do outro lado. Então a fórmula ficaria assim, ó, com foco no beta. B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, que são os outros dois lados, menos 2 vezes AC, 2 vezes eles, né? Menos a fórmula tem o menos, vezes o cosseno do beta, porque é uma suposição aí que é o único ângulo que eu tenho. E aí, acompanhando esse padrão, fazendo as analogias aí, eu posso muito bem reescrever essa fórmula de olho no θ, que é o rosa que está lá em cima, no vértice C, e ele está de frente, como tem a setinha aí, ó, pro lado C. Então, se eu tiver um triângulo, a gente vai ver que a primeira questão que eu vou fazer da UERJ é uma questão que tem essa configuração, o ângulo que a gente tem é o ângulo lá de cima, então eu vou ter que abrir a fórmula com esse C aí, tá? Para poder usar o θ lá no final da fórmula. Então a fórmula ficaria C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Então essas são as 3 maneiras de você ver a fórmula da lei do cosseno, dependendo da informação que você tem no problema. Aí, se eu tiver todos os ângulos, aí você escolhe. Se você tiver 2, você escolhe, você vê o que é melhor pela medida. Por exemplo, se tiver um ângulo de 60 e um de 15, você vai usar o de 60, porque você sabe pela tabela dos notáveis, e obviamente você não vai usar o de 15, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou... como a gente vai falar muito aí a gente vai usar o cosseno, né? Então,
a gente sabe alguns cossenos, desde o 9º ano, o aluno aprende lá aquela tabelinha dos notáveis, mas em questões aí mais vestibular, a gente usa muitos cossenos de ângulos obtusos, mas esses ângulos são usados os ângulos correspondentes aos agudos, né, que a gente conhece da tabela dos notáveis. Então, eu quero puxar aqui uma explicação com relação a isso. Tem na tela o seguinte: um círculo trigonométrico. Talvez quem não passou ainda pelo 2º ano do ensino médio possa sentir um pouquinho de dificuldade nessa parte do círculo trigonométrico, mas não é também difícil de entender, não. Eu não vou ser eu não vou aprofundar muito, eu vou só exatamente aonde eu estou querendo. Então você sabe que o triângulo, né, a soma dos ângulos do triângulo é 180. Então é possível a gente ter um ângulo obtuso medindo 150, 120, é super possível. Mais do que 180 é impossível, né? Então, como a gente vê aqui no círculo, ó, é possível a gente pegar ângulos aqui, ó, que pegue esse 2º quadrante aqui do círculo trigonométrico, que vai de 90 até 180. E os 3 ângulos mais comuns aí que podem aparecer são os ângulos simétricos aos ângulos lá do 1º quadrante, que é o 30, 45 e 60, que você está vendo aí na tabela, que você sabe, né? Você deve saber, se você não souber, você deve saber construir essa tabelinha aí por conta própria, né? O famoso 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de cada um. Isso eu estou falando de seno e cosseno. E aí cada um monta da maneira, com a música que quer, com a memorização que achar melhor. Mas essa é a tabelinha aí. Depois tem a tangente ali embaixo, que eu não vou usar, estou com a tabela completa aí, mas o que me interessa é o cosseno, tá? Então olha só, só para dar uma ilustrada onde estão mais ou menos esses ângulos que eu falei, eu tenho aqui no meio, ó, somando com 45 graus aí ao 90, eu tenho aqui o 135 graus, mais ou menos ele está ali. Um pouquinho mais para trás, a gente tem aqui o 120, tá? E um pouquinho mais descendo, a gente teria ali os 150 graus. Só são esses 3? Não, pode ser qualquer ângulo, mas aí se for um ângulo diferente desses, a questão vai ter que te dar o valor do cosseno, porque você não é obrigado a saber, tá? Então, se for um desses 3, você vai fazer a seguinte analogia, ó. O 120, ele é simétrico lá no 1º quadrante aos 60 graus, tá? O 135, ele é simétrico lá ao 45 graus. Esses ângulos são suplementares, tá? Ou seja, a soma deles é 180. É só você tirar 180 graus ali que você acha o correspondente dele no 1º quadrante. E aqui, o simétrico do 150 é o 30 graus. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o seno e o cosseno, e a tangente também, desses ângulos aí do 2º quadrante que estão em vermelho, são iguais a esses ângulos lá do 1º quadrante que estão em azul. Ou seja, o seno, o cosseno é a mesma coisa, só que o cosseno, como está do lado esquerdo, e o cosseno aqui é representado pelo eixo X, está vendo? Então, o cosseno dos ângulos obtusos, como estão do lado esquerdo do zero, eles são todos negativos, tá? Então, ó, aqui embaixo, ó, o cosseno do 150 é negativo, o cosseno do 135 é negativo, o cosseno do 120 é negativo, de todos os ângulos que tiverem ali entre 90 e 180 vai ser negativo. E o valor deles é o valor que está ali na tabela. Então, por exemplo, ó, deixa eu botar ali na tabela. O 30, ele é igual ao 150. O 45 ao 135. E o 60 ao 120. Então, 120 aparece muito aí em questões. Então, qual é o cosseno de 150? Raiz de 3 sobre 2. Só que negativo. Qual é o cosseno de 135? Raiz de 2 sobre 2, só que negativo. E qual é o cosseno de 120? A gente vai ver que a gente vai usar ele agora. É menos meio, tá? Porque é igual ao cosseno de 60, tá bom? Então, essa explicaçãozinha ela é necessária para não ficar uma coisa muito jogada. Toma aí a fórmula e aplica. E por que o seno, por que o cosseno é dessa maneira? Por que é negativo? Né? E aí a gente precisa pelo menos entender as etapas do processo para a questão ficar clara, né? Então, acho que resolver questões vestibular exige também minimamente uma explicação do conteúdo, porque nem todo mundo
tá pronto ali para entender a solução da questão, tá? Então, vamos partir para a solução das questões, né? Então, vou abrir aqui as 3 questões, uma após a outra. Bom, vou começar falando dessa questão da UERJ aí, uma questão de uma prova discursiva de 2017, da prova específica. Embora seja da prova específica, não é uma questão difícil, tá? É uma questão em que você olha para ela está prontinha para você usar a lei do cosseno. Então, tenta sentir a necessidade que a lei do cosseno é a única ferramenta ali que você tem para resolver essa questão. E você vai ver que a configuração do triângulo é do jeitinho que a lei do cosseno quer para ela aparecer e resolver esse problema aí, tá? Então vamos lá. Ele, resumindo, né, a questão está na tela, se você quiser parar o vídeo para ler a questão toda, tudo bem. Então a questão resume-se ao seguinte: tem uma pessoa aí que quer, um técnico, né, que ele quer medir a largura daquele rio que está ali embaixo. Então é um rio, está aí tudo meio muito poligonal, meio um Google Maps aí, mas ele quer, o que ele está querendo na verdade é a distância, deixa eu escrever aqui, ele está querendo aqui, a distância do A até o B, isso aqui que ele está querendo, a distância do A até o B. Eu vou chamar essa distância aí de x, tá bom? Então é esse x aí que eu quero calcular. E aí ele dá as medidas do A até o T, do T até o B, ou seja, ele dá 2 medidas do triângulo e ele dá o ângulo de 120. Então assim, esse triângulo está prontíssimo para utilizar a lei do cosseno e não tem o que discutir, tá? Então, como a gente viu, quem não viu, volta lá para o início do vídeo para ver a montagem da fórmula. Você vai entender o seguinte, como eu quero descobrir esse x e o 120 é o único ângulo que eu tenho, a única alternativa que a gente tem é colocar esses dois aí em conjunto, tá? A fórmula vai começar com x e eu vou ter o cosseno de 120 lá na outra ponta. Então, eu vou desenvolver a fórmula dessa maneira, x ao quadrado é igual a 32 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 2 vezes 32 vezes 13. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vezes o cosseno vou botar aqui em cima, o cosseno do 120, tá? E o cosseno de 120, vou fazer uma troca de tela aqui rápida, só para ficar bem claro. Olha onde está o cosseno de 120 que a gente viu ali, Olha lá o cosseno de 120 ali, Olha ele aqui do meu lado aqui, O cosseno de 120 é o cosseno de 60 negativo, tá? Então o cosseno de 120 é menos meio, beleza? Então, bom, vamos botar ali um menos meio, tá? Deixa eu só, então multiplicar isso aí por menos meio e resolver essa equaçãozinha aí. Então vai ficar assim, x ao quadrado igual 32 vezes 32 é 1024, que é 2 a quinta, ao quadrado é 2 a décima. Opa, saiu um 1025 aqui. 1024. Mais 13 vezes 13, 169. Olha o que acontece aqui, Deixa eu dar uma marcação aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Esse menos com esse menos vai dar mais, tá bom? E além disso, eu vou fazer um corte desse 2 com 2 de baixo, tá? Uma multiplicação, então eu corto 2 da fórmula com 2 do cosseno ali embaixo. Então ficou menos com menos mais, então é uma soma aí de 3 valores. 32 vezes 13, que vai dar 32 vezes 13, vou fazer aqui, vai dar 416, tá? 32 vezes 13 vai dar 416, e aí o x ao quadrado vai ser a soma desses 3 valores aí, 1024, 169, 416, isso dá 1609. Pronto. O x, que é o que a gente está querendo, que é a largura do lago, é só a gente calcular a raiz quadrada
de 1609. Então, a lei do cosseno que me levou a fazer essa conta. Bom, essa é uma questão discursiva. 1609, raiz quadrada de 1609 metros. Eu teria que simplificar essa raiz ou tentar colocar ela de uma maneira, né, aproximada. Então, é o seguinte, o que você poderia fazer numa questão dessa, né? Sabendo que a raiz quadrada de 1600, que é redondinha, né? A raiz quadrada de 1600 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 100. Ou seja, é 4 vezes 10. Então, a raiz quadrada de 1600 é 40. 1609 é 40,1. Então, é 40 praticamente, tá? Então, eu posso botar aqui como resposta aproximadamente 40 ou 40,1, que vai estar certo de qualquer maneira, tá? Então, essa é a resposta dessa questão da UERJ. Uma questão não é recente, mas é uma questão aí boa para a gente trabalhar o uso da fórmula da lei do cosseno, tá? Ela é bem diretona, tá? Beleza, então. Vamos para uma segunda questão agora, que é uma questão do Enem, tá? Então, essa questão aí do Enem, por acaso também do mesmo ano, lá atrás, mas é uma questão muito interessante também. Ela está aí na tela, quem quiser também dar uma pausa para ler ela com cuidado. Eu já vou resumir a questão para a gente poder resolver, tá? Questões do Enem geralmente tem esses enunciados aí um pouquinho maiores. Então, eu tenho aí um compasso, tem uma cara de geometria analítica essa questão, né? Mas não. Eu tenho aí um compasso, né? E ele dá aqui no enunciado as especificações aqui numéricas da questão. Ele fala, por exemplo, que esse compasso, ó, ele tem as hastes medindo 10 centímetros. Ou seja, as pernoquinhas dele aqui, ó, as pernoquinhas dele medem 10 centímetros, tá? E então, ó, né, 10 e 10, tá? Esse compasso está visto aí por uma certa perspectiva, então esse ângulo 120 no desenho parece meio agudo, mas é justamente por isso, tá? E ele fala o seguinte, né? Ele vai pelo transferidor, numa folha, não sei o que, abriu o compasso com 120 graus, ó, ele abriu o compasso com 120 graus e ele vai fazer uma circunferência, tá? A ponta seca está no C, abriu ali no B, no grafite, e ele vai rodar do BC para fazer uma circunferência. Tem uma coisa, aqui tem um negócio interessante aqui, quem quiser dar uma olhada, ó, eu vou trazer o compasso aqui, eu contratei o compasso para estar aqui no vídeo, tá? Então, ó, chamei o compasso aqui, vou fazer o seguinte, ó. Imagina que eu vou, só para mostrar, né, a bonitinha circunferência sendo montada. Então, ó, vamos dizer que eu pego aqui uma medida aqui do raio, ó. Isso aqui é a medida do raio. Eu abri o compasso, perninhas 10 e 10. Então eu tenho essa medida do raio aí. Aqui, ó. E aí o compasso, ó, é isso aqui, tá? O compasso ele vai fazer essa circunferência, tá? Com um raio R. A questão quer que você calcule o raio, tá? Então, olha que legal essa questão. Sabendo o tamanho das hastes do compasso, das pernas dele, sabendo o ângulo de abertura, que é 120, eu consigo descobrir o raio dessa circunferência que ele quer construir. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou fazer um triângulo aqui do lado de fora, para ficar um pouquinho mais com a cara de triângulo com ângulo de 120, tá? Inclusive, botar aqui algo parecido com 120 aqui, ó. Pá. Então tá aí, ó. Então, dados do problema, a gente tem a haste valendo 10, aqui a outra haste valendo 10. Vou fazer a cabecinha do compasso aqui, ó. Se eu tivesse aqui. Aqui no meio, ó, o ângulo de 120, parecido com aquela questão da UERJ, né? Que a gente acabou de fazer agora, com ângulo também de 120. E só dar um reforço aqui, ó. Esse segmento vermelho é o tal do raio que vai sair a circunferência, tá? Então, olha ali do cosseno. Ela pisca pra gente ali, né? Você olha pra ela e fala assim, cara, isso é uma questão de lei do cosseno. Tem como, né? Mas vou dizer uma coisa, gente. Essa questão aí,
pelo fato do triângulo 6 isósceles, tá? Ele ter os dois lados iguais a 10, você consegue fazer de outras maneiras. Você consegue inclusive usar a lei do seno, ou você consegue também traçar a altura aí e usar a trigonometria simples com ângulo de 30 ou 60, tá? Mas como eu quero explorar a lei do cosseno, vamos por ela. Tem outros caminhos, geometria sempre tem muitos caminhos muito elegantes, muito bonitos, mas como a gente está aqui querendo ver a lei do cosseno aplicada numa questão, vimos na UERJ, agora estamos vendo no Enem, então é por ela que eu vou, tá? Então, como a gente viu no início aí dessa aula, a montagem da fórmula é o 120 com R, tá? Então, o R vai começar a fórmula aí, vai encabeçar a fórmula como R ao quadrado, tá? É igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10, né? Montagem da fórmula que a gente aprendeu no início do vídeo, tá lá. Então volta lá de novo para ver as 3 formas de montar essa fórmula. Vezes, de novo, o cosseno de 120. Eu vou abrir aqui para não ter que escrever mais uma vez uma linha só para isso, né? Então vou botar aqui o cosseno de 120 igual a menos meio. Para quem não lembra, não viu lá, dá uma olhada no meio do vídeo, eu explico ali no círculo trigonométrico, na tabela, por que o cosseno de 120 é menos meio, tá? Mas o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que negativo pelo fato dele estar no segundo quadrante. Beleza, então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui vou marcar de novo, como eu marquei na outra questão. Às vezes tem gente que só quer ver essa questão, então estou falando de novo. Menos com menos vai dar mais. E outra coisa que eu posso fazer aqui, para dar uma facilitada, é cortar esse 2 da fórmula com o 2 do cosseno, tá? Repara que ficou 300 aí na questão, ó. Ficou o seguinte: R ao quadrado é igual a 100, 10 ao quadrado 100, mais 10 ao quadrado 100 novamente, e menos com menos, né, mais, e 10 vezes 10, 100 novamente, porque né, tem um ali, cortou, deu 1, então no final também deu 100. Ou seja, o R ao quadrado é igual a 300. Ou seja, o raio do círculo é a raiz quadrada de 300. Quem está vendo uma questão após a outra aqui que eu estou fazendo, fala assim, ué, então eu vou ter que aproximar igual aquela da UERJ? Não, não, porque aqui você está diante de uma questão de múltipla escolha, tá? Então, você tem um valor aproximado desse raio aí, e ele está te dando 1,7 para você fazer a conta, ó, 1,7 é a raiz de 3, tá? Então, você vai falar, pô, então, da onde que eu vou usar a raiz de 3? Bom, não sei se fica muito claro para todo mundo, mas se você fatorar o 300, você vai ver que ele é 10 raiz de 3. Ou uma outra maneira boa de simplificação, sem ter que botar o 300 e dividir, né, fatoração de números primos, é você enxergá-lo como 3 vezes 100. Tá? O 300 é igual a 3 vezes 100, mas você quer a raiz quadrada dele, não 300. Então, a raiz quadrada de 3 vezes 100 é o seguinte, né? Como a raiz quadrada de 100 é 10, então a raiz de 3 vezes 10. Ou seja, é 10 raiz de 3. Tá? Então, esse raio que a gente está querendo é 10 raiz de 3. Como ele fala logo ali embaixo que o raiz de 3 é 1,7, então o raio que a gente vai fazer aí, a circunferência, é 10 vezes 1,7, que é igual a 17 centímetros. Tá? Esse é o raio da circunferência, 17 centímetros. E aí, descendo a questão, vendo as alternativas, olha lá, olha onde ele está. É o tipo de material número 4. Né? Porque se o raio, isso é muito comum no Enem, né? Ele dá 5 alternativas, 5 opções. Quando você não tem que analisar as 5, você, né, a gente calculou, então a gente já vai direto. Então aqui, ó, o R é igual a 17, então é um valor que está entre 15 e 21. É o material 4 que eu vou usar, gabarito letra D. Questão do Enem aí, em que eu utilizei a lei do cosseno, mas poderia muito bem ter utilizado a lei do seno ou trigonometria simples, tá? Uma outra oportunidade. E aí, para fechar essa aula de lei do cosseno, essa é uma questão da UERJ mais recente, uma questão muito interessante, muito legal, tá? Em que talvez você encontre dificuldade de enxergar
a lei do cosseno, porque falta medida de ângulo nessa questão. Tá? Então essa questão ela é um pouco diferente, mas você vai ver que é a lei do cosseno que você vai usar, e com um artifíciozinho muito interessante aqui. Bom, essa questão ela fala que a gente tem 3 circunferências, né? A pequenininha de raio 1, a média de raio 2 e essa maiorzinha no lado esquerdo de raio 3. Tá? E aí, unindo os centros delas ali, a gente faz um triângulo retângulo, tá? Centro A, B e C. Tá tudo falado aí nessas 2 linhas de questão. E fala que elas são tangentes 2 a 2, ou seja, elas só se tocam ali entre elas. A pequena toca a média, a grande, né? Elas se tocam 2 a 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma marcação aqui das medidas desses raios. Presta atenção. O AM, ó, eu não quero usar marca-texto, eu quero usar caneta. O AM, ó, que eu estou fazendo aqui de vermelho, ele é o raio da grande, ele mede 3. O AN também, tá? Eu vou pegar aqui uma caneta azul, vou fazer o raio da média, ó. O NC, ou o CN, mede 2. O CP mede 2 também. De verde, eu tenho aqui o BM medindo 1, que é o raio da pequena, tá? E eu tenho aqui o BP também medido 1. Então ficou ali de vermelho 3, de verde 1 e de azul 2, tá? Esse triângulo retângulo. Bom, ele pede para você calcular o MN. E aí tem um comando um pouco estranho, né? Ele quer a raiz quadrada desse MN. A gente vai perceber quando a gente desenvolver que é o que dá para fazer, porque é uma raiz quadrada que a gente não consegue resolver. E por que é raiz quadrada, né? Porque na lei do cosseno aparece a gente calcula a raiz quadrada, como a gente fez nas 2 questões anteriores. Água, sempre importante água. Bom, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma marcação aqui de vermelho do MN. Olha o que a gente está querendo, gente. Fazer. A gente está querendo isso aqui, ó. Vou fazer aqui de azul mesmo. A gente está querendo esse segmento aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais grosso. A gente está querendo esse segmento aqui, ó. MN. Talvez você pense assim, caramba, será que eu não consigo usar semelhança de triângulo? Não, porque o MN não é paralelo ao BC, tá? Então aquele ângulo M ali, ele não é 90 graus. Se fosse, poderia, mas ele não é. Então se você tentar aí correr pela semelhança, você vai ver que não vai rolar. E aí você fica meio perdido numa rua sem saída. E qual é a sua única saída? Usar a lei do cosseno para achar o valor desse x aí. Tá? Que é esse MN. Só que, olha só, tá faltando o ângulo, né? A lei do cosseno, como a gente viu lá no início e tal, a gente tem 2 ângulos, a gente tem 2 lados, que é descobrir o terceiro lado do triângulo, mas a gente tem um valor de um ângulo, geralmente com cosseno aí conhecido, mas aqui a gente não tem. Deixa eu te falar uma coisa, esse que é o legal dessa questão, tá? Esse ângulo que eu tô pintando de rosa aqui, tá? Que eu vou chamar ele de ângulo θ, eu não sei o valor dele, mas eu sei o cosseno dele. Uau. Porque ele está dentro de um triângulo retângulo. Assim tá bom. Então, olha só, eu tenho aqui esse triângulo ABC aqui, tá? Deixa eu... Tá bom. Olha só, esse triângulo aí, eu vou marcar aqui em cima. O B, ó, é o 90 graus lá em cima, tá? O A tá aqui, na ponta, e o C tá aqui, tá? Tô botando o triângulo ABC ali pra cima, respeitando o 90 graus lá em cima. O tal ângulozinho θ que eu fiz, ele tá aqui, ó. Esse ângulozinho θ aqui. Bom, a medida dos lados que a gente tem é o seguinte, né?
O BC é 1 mais 2, é 3. O AB é 3 mais 1, é 4. E o AC é 3 mais 2, é 5. O famoso triângulo egípcio, 3, 4, 5. Tá? Não sei se foi fácil vê-lo antes, já no início, mas muita gente já vai botando ali 1, 2, 3 e fala, ih, o triângulo 3, 4, 5. Beleza. Mas, então, lembra da trigonometria básica do triângulo retângulo, que muita gente usa e eu uso só à toa, né? Para achar as razões trigonométricas. Então, como a gente quer o cosseno para usar na fórmula, né? Então, eu vou usar o cosseno desse ângulo θ, que é, ó, o cosseno de θ é, ó, cosseno de θ é o cateto adjacente ao θ dividido pela hipotenusa. Rapaz, o cateto adjacente é o 4, porque o oposto é o 3, né? Então, o adjacente é o 4 e a hipotenusa é o lado oposto ao 90, então é o 5. Então, que eu falei no início, eu não sei a medida do ângulo θ, mas eu sei o valor do cosseno dele. Então, se eu sei o valor do cosseno dele, eu posso jogar esse cosseno na fórmula da lei dos cossenos, e aí eu vou resolver essa questão bem legal da UERJ pela lei dos cossenos. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. A fórmula vai ficar o seguinte, ó. Então, lembra? É o θ que a gente vai usar com o cosseno dele, então é o x que vai abrir a fórmula. X ao quadrado é igual a, os lados são 3 e 3, né? 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos, na fórmula, 2 vezes 3 vezes 3, vezes, olha ele aí, 4/5, que é nada mais, nada menos do que o cosseno θ, que saiu lá em cima no triângulo retângulo, lá na trigonometria básica. Bom, resolvendo esses valores aí, fica x ao quadrado igual a 9 mais 9, vai dar 18. Aqui a gente não tem um ângulo obtuso para o cosseno dar negativo, então a fórmula permanece negativa, tá? Menos. Multiplicando esses 4 números aí em cima, né? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 4, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12, 6 vezes 12, 72 quintos, ok? Bom, já dou uma olhada ali nas alternativas, elas estão com vírgula e tal, então por aqui que eu vou, ó. X ao quadrado é igual a 9 mais 9, 18, e 72 dividido por 5, se fizer essa conta aí, você vai ver que vai dar 14,4. 18 menos 14,4 dá 3,6. Ou seja, o x é o mn. E o mn ele é igual a raiz quadrada de 3,6. Por isso que não se pede aqui a questão, o valor, né, do mn. Se pede a raiz quadrada. Então, gabarito, letra A, uma boa questão da UERJ. Então, pessoal, fiz com carinho esse vídeo aqui sobre lei dos cossenos, com uma leve explicação da fórmula, entendimento da fórmula, da aplicação, da montagem dessa fórmula por todos os ângulos, um pouquinho da explicação ali do porquê que a gente tem cossenos negativos, muitas vezes aí usa na lei dos cossenos, e 3 questões dos nossos vestibulares aqui, para quem é do Rio de Janeiro, nossos vestibulares aqui da UERJ, né, uma discursiva, uma do exame de qualificação objetiva e uma aí do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem, tá, em que eu usei um pouquinho aí desse conceito. É isso. Obrigado para quem assistiu, obrigado para quem deu essa moral aí, deu esse apoio. Eu acredito que muitos vídeos ainda virão por aqui. Queria compartilhar ainda muita coisa com vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Oh, thank you so much.